Depois desse livro, você nunca mais vai encarar a inteligência artificial do mesmo jeito. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Cat, estou muito feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E hoje é um vídeo resenha de um livro que mexeu com a minha cabeça, que foi o Future Rising, a Sétima Máquina, do Rick Schwartz. Essa é uma distopia nacional com uma mescla ali de ficção científica que se passa num futuro não muito distante. Aqui sistemas e inteligência artificial já fazem parte do cotidiano das pessoas e nós vamos acompanhar dois personagens distintos nas suas jornadas. De um lado nós vamos ter o Zack, que ele é um soldado, um homem forjado na disciplina militar, que trabalha para uma célula paramilitar. Inclusive a primeira cena, a cena de abertura do livro, é com ele. E o outro personagem que nós também vamos acompanhar é o Dr. William Shepard, que ele é um psiquiatra especializado em inteligências artificiais. Ele é um analista de comportamentos digitais, mas ele trabalha diretamente com essas IAs. E esse é o momento do nosso futuro em que você tem grandes corporações tecnológicas agindo e todas as pessoas, elas têm um implante neural. Elas têm um implante que é colocado ali dentro da cabeça delas e que vai fazer um controle quase que absoluto do seu dia a dia. Esse implante neural, ele acompanha todas as funções da pessoa, ele monitora todas as funções dela e ele serve para coisas do dia a dia também, como por exemplo, você destrancar o seu carro assim que você chega perto. Você não precisa fazer nada, porque o seu implante vai mandar a mensagem direto pro seu carro vai abrir. Agora, se esse implante, se esse controle absoluto do dia da pessoa é bom ou não, a gente vai descobrindo ao longo da narrativa. A cena de apresentação já é uma cena assim cheia de ação, com o Zack indo para uma das suas missões, e é ali que a gente já começa a perceber o tom do livro. O Zack é o tipo de pessoa que quando a gente encontra ele no início da história, ele é um cara que ele recebe uma ordem e ele executa. Ele não pensa, ele não reflete sobre o assunto, porque o trabalho dele não é pensar, não é levantar questões morais sobre o que ele tá fazendo, é pegar a missão, ir lá e completar. Porém, tudo vai mudar no dia que ele recebeu uma missão para executar, e no meio da missão ele vai ser atacado, ele vai ser traído, ele não sabe por quem, mas ele vai acabar se tornando uma das vítimas ali. E depois desse ataque, o Zack ele acaba sendo desconectado do sistema, ou seja, ele passa a não existir mais na nuvem que controla tudo, que tem acesso a todo. E isso faz com que ele tenha que se readequar, que ele tenha que entrar num mundo que ele não tinha acesso ainda. E é nesse momento crucial que o Zack vai começar a perceber que aquelas corporações que ele ajudava a proteger e que ele fazia trabalho para elas, na verdade, com seus implantes, com a sua tecnologia, com a sua inteligência artificial, não impediram a fome, a miséria e a violência entre as pessoas comuns. Ele vai ver o outro lado da moeda e aí ele vai se ressignificar. Ele é uma pessoa que ele vem de uma realidade, ele é jogado em outra e agora, sem identidade, ele tem um momento, ele tá no tempo correto para entender tudo ao redor dele e decidir se ele toma ou não uma atitude. O outro personagem que nós vamos acompanhar paralelamente ao Zack é o William Shepard, que é esse psiquiatra que um dia ele vai ser convocado, não é nenhum convite, tá? Ele é convocado para agir, para trabalhar em um projeto secreto de uma inteligência artificial que está sendo elaborada. É uma inteligência que ela envolve vários poderes, muita gente influente, e é um projeto grandioso e que tem grande possibilidade de mudar a história da humanidade se ele for concretizado. O William, ele é essa pessoa que ele tem ali os seus preceitos morais, ele tem o que ele acha certo, o que ele acha errado. Então ele é um personagem que ele vai ter vários embates psicológicos ao longo de toda a sua jornada no livro, porque ao mesmo tempo em que ele é obrigado a fazer um trabalho que envolve inteligência artificial, ele vai lutar muito, ele vai debater muito com as suas convicções, com o que ele acredita que é certo e o que ele acredita que é errado. Aliás, essa é uma coisa que é interessante porque ela acontece com os dois personagens, tanto o Zack lá na realidade dele, quanto o William na realidade que tá vivendo, eles vão passar por vários dilemas morais, dilemas filosóficos, dilemas que eles têm que decidir se eles acatam ou não, se eles fazem ou se eles não fazem, e são as decisões dos personagens que levam a narrativa adiante. Fazia muito tempo que eu não lia distopia, então o meu primeiro medo foi que eu entrasse no livro e demorasse para me acostumar, demorasse para entender a narrativa, e isso não aconteceu. A escrita do Rick, ela é muito boa, ela é completa, e uma coisa que eu gostei é que ele vai atualizando o leitor com o passar das páginas. Ele não joga tudo pro leitor logo no início. Sabe quando você entra num livro e que já te dá todas essas explicações na primeira página de um mundo novo, de uma realidade nova, e você fica meio confuso? Isso não acontece aqui, porque o autor, ele vai te entregando os detalhes e as informações pouco a pouco. A cada capítulo vem uma informação nova que faz com que você comece a montar o quebra-cabeça de como esse mundo do futuro está esquematizado. E aí você vai entendendo aos poucos. Você vai entendendo como é que o implante foi feito, como é que as pessoas aceitaram usar, como é que essas corporações poderosas, como os estados lidam com a tecnologia, como é que essa tecnologia ela é usada para controle populacional. Outro detalhe que eu achei também muito bom da escrita dele e que complementa esse primeiro detalhe das coisas serem entregues assim aos poucos é a qualidade quase
cinematográfica da escrita do Rick. Eu me senti em vários momentos lendo um filme de ação. Eu consegui enxergar de forma muito precisa as cenas de luta, os embates, quando ele entra num prédio e de repente ele começa a lutar e de repente vê um grupo pra cima dele, eu conseguia visualizar tudo. E quando a gente ia pro ambiente do William também, lá nos laboratórios, a maneira como ele descreve o ambiente do William, o laboratório ali onde ele tá, como é que ele trabalha, as mesas de trabalho, as salas que ele circula, é tudo muito visual, então é muito fácil de você entrar no livro nesse sentido também. Tem uma coisa muito específica nesse livro que me pegou muito quando eu tava lendo, inclusive eu comentei com uma outra pessoa que é leitora de ficção científica, porque eu fui falar com ela sobre o livro, sobre o que eu tava achando, né, e tudo mais, e eu comentei com essa pessoa que uma coisa que me deixou muito desconcertada, porque eu acho que ela tá muito próxima da gente, da realidade que a gente começou a viver, foi quando o autor começa a explicar pra gente como é que a liberdade das pessoas, ela foi cedida aos poucos pra essas grandes corporações. Porque não foi uma coisa que aconteceu de um dia pro outro, sabe? A corporação chegou na sua casa e falou, toma aqui, ó, coloca esse implante no seu olho que a partir de amanhã eu vou controlar a sua vida. Não, ele vai mostrando como foi muito aos poucos, como foi muito inocente, como foi tudo muito tranquilo. A perda de autonomia das pessoas sobre a própria vida, ela foi gradual. Ou seja, quando a pessoa ia lá e clicava que aceitava os termos de serviço do site, quando chegava ali e dizia, não, olha esse implante aqui, ele vai ser melhor pra tua saúde, a gente vai te ajudar a dormir, a gente vai te ajudar a acordar, a gente vai ajudar você a controlar as suas tarefas do dia a dia, vai ficar mais fácil pra você entrar no seu carro, vai ficar mais fácil pra você fazer as compras, então olha aqui, assina aqui, entra aqui, concorda ali. E aos poucos, de forma gradual, as pessoas entregaram todo o controle da sua vida para as inteligências artificiais. E esse foi o ponto que mais me pegou, porque esse é um assunto que está em voga no momento, é um assunto que nós estamos debatendo e comentando muito agora, que é o uso da inteligência artificial em várias áreas da nossa vida. E eu percebo quanto, até o momento, a gente usa muito assim, não, mas é para me divertir, é para eu fazer um vídeo, é para eu fazer uma imagem da minha família, é para eu criar uma foto bonitinha com o meu animal de estimação. E tudo isso a gente vai entregando, a gente vai dando a nossa imagem, a gente vai dando a nossa voz, a gente vai dando tudo de nós para as inteligências artificiais, quase como se fosse uma brincadeira. E eu fiquei meio encucada enquanto eu li esse livro e ele mostrava pra gente o lado crítico de você entregar tudo seu para corporações que lidam com isso, sem ter uma noção verdadeira do que é feito e de como isso é controlado. Então essa ideia aqui, quando ele apresenta no livro, quando ele começa a explicar, ela me causou um desconforto enquanto eu tava lendo, porque eu fiquei pensando na minha relação com inteligências artificiais, na relação da gente no momento com essas inteligências e como a gente não pensa muito que isso pode ser maior, que isso pode ser mais sério. Por enquanto parece que tá tudo no campo da brincadeira, da trend, mas será que vai ficar por isso mesmo? Inclusive eu acho que esse é um dos poderes da ficção científica e da distopia, que é fazer a gente pensar em coisas que talvez a gente não pensaria e levá-las para um campo mais sério. Outra coisa que eu curti também no livro do Rick é que ele é cheio de referências de cultura, literatura, música também. E eu fiz uma conexão enquanto eu estava lendo com Frankenstein, através da história de William. Porque o William, ele é esse cientista que ele é chamado para ajudar a dar vida a uma inteligência artificial. Isso me lembrou muito o Victor Frankenstein, quando ele dá vida à sua criatura, a uma criatura que ele tenta criar ali a sua imagem e semelhança, e quando ele vê que não é exatamente o que ele queria, o que ele gostaria, ele abandona a sua criatura, ele abandona a sua criação, e ali nós temos então um grande dilema sendo aberto. E o William aqui, ele tem um pouco de Victor Frankenstein também, porque ele cria algo do nada, ele insufla dentro dessa criatura artificial, talvez um pouco de vida humana, um pouco de humanidade. E vai chegar um momento ali em que ele vai debater muito com ele mesmo sobre o abandono ou não dessas ideias, o abandono ou não da sua criação. E é muito interessante a gente ver qual o caminho que o William vai seguir, que claro, eu não vou contar pra vocês, mas eu achei que foi um paralelo muito interessante entre o Victor Frankenstein e entre o William Shepard. Se vocês forem ler, comentem comigo se vocês também captaram isso ou não. A reviravolta final é muito boa e eu confesso pra vocês que eu não tinha me ligado que ela ia acontecer. Eu comecei a perceber que ela ia acontecer mais lá pelos últimos capítulos, que eu comecei a me ligar que tinha uma questão que havia sido trabalhada ao longo do livro e eu não tinha percebido. Então eu gostei bastante. E já posso dizer pra vocês que essa história principal, ela vai ter 3 livros. Então esse aqui é o primeiro, nós temos mais 2 continuações e a segunda continuação já tá sendo escrita. Então se você, como eu, gostar do livro, não vai precisar esperar muito tempo pela continuação, viu? Já vou deixar de dica pra vocês que o primeiro capítulo do livro tá disponível lá no perfil do autor no Instagram. O perfil dele eu vou deixar aqui embaixo pra vocês acessarem. E também vou deixar aqui embaixo pra vocês acessarem uma playlist que o autor criou pro livro, que eu escutei enquanto eu tava lendo e eu gostei bastante. A playlist tem bem o clima da história, consegue envolver a gente na atmosfera. E eu gosto muito
quando o autor ele tem esse cuidado de criar não só o livro em si, a história em si, mas também a ambientação, ele cria playlist e faz a gente se sentir parte de um universo. Então, se você gosta de distopia, ficções científicas, histórias que façam você repensar coisas que aparentemente são normais, mas que podem reverberar lá no futuro de forma estrondosa, eu acho que você pode gostar de Future Rising. Depois desse livro, eu acho que eu vou prestar muito mais atenção toda vez que eu clico lá em concordo com os termos de uso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e de conhecer esse autor. Os links estão todos aqui embaixo pra vocês. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.